Olá, colegas, tudo bem? Hoje é dia de falarmos sobre um dos benefícios mais importantes da Previdência Social, a aposentadoria por invalidez. Portanto, não deixe de se inscrever no canal Advocacia a Jato. A aposentadoria por invalidez é aquele benefício que, cumprida a carência, é concedido aos segurados que estejam incapacitados total e permanentemente para o trabalho. Uma observação importante é que a incapacidade total e permanente para o trabalho não pode ser anterior ao início das contribuições, uma vez que se trata de doença pré-existente. A carência também deve ser observada com muita atenção em relação à aposentadoria por invalidez, uma vez que ela é dispensada no caso de acidente de trabalho, assim contemplado a doença profissional e a doença do trabalho. Nós já tratamos da doença profissional e do trabalho no nosso vídeo sobre acidente de trabalho. Portanto, não deixe de dar uma olhadinha lá para entender como é que funciona a dinâmica da diferença entre a doença profissional e a doença do trabalho. A carência também da aposentadoria por invalidez ela é dispensada quando se tratar de acidente de qualquer natureza, não necessariamente acidente de trabalho. Isso porque a lei considera acidente aquele evento inesperado, súbito, que está fora do controle do segurado. Portanto, dispensa-se a carência também em caso de acidente de qualquer natureza. A data de início da aposentadoria por invalidez pode acontecer após o encerramento de um auxílio-doença. Nesse caso, o segurado recebeu durante um tempo um benefício em razão de uma incapacidade total, mas provisória para o trabalho. Porém, a sua doença ou o seu problema evoluiu para um quadro de total incapacidade. Nesse caso, assim que é encerrado o auxílio-doença, o INSS deve promover imediatamente a concessão da aposentadoria por invalidez. Uma outra possibilidade de início da aposentadoria por invalidez é em relação ao segurado empregado apenas. O segurado empregado tem direito a receber a aposentadoria por invalidez do INSS a partir do 16º dia de afastamento do trabalho. Isso porque os 15 primeiros dias ficam a cargo da empresa que o emprega. Nessa situação, a empresa deverá pagar, nos 15 primeiros dias, a remuneração do trabalhador, e não o benefício previdenciário. A partir do 16º dia, aí sim, o INSS passa a pagar o benefício da aposentadoria por invalidez. É muito importante observar também que o trabalhador aposentado por invalidez tem todo o direito de retornar à mesma função que exercia, caso recupere a sua capacidade laboral. Essa situação, prevista na CLT, permite que o trabalhador possa reiniciar as suas atividades profissionais na mesma empresa em que ele trabalhou quando ficou incapacitado. Acontece que, em se tratando de aposentadoria por invalidez comum, a empresa pode demitir sem justa causa esse segurado, pagando, obviamente, as verbas rescisórias correspondentes. Caso a aposentadoria por invalidez seja de natureza acidentária e o trabalhador recupere plenamente a sua capacidade laboral, ele retorna às suas atividades e tem direito a uma estabilidade de 1 ano previsto na legislação. Já os demais segurados têm direito à aposentadoria por invalidez a partir do momento em que é constatada a sua incapacidade. Agora é muito importante observar que tanto no caso dos segurados empregados quanto no caso dos demais segurados, caso o requerimento do benefício de aposentadoria por invalidez seja feito após 30 dias de sua incapacidade, ele não terá direito mais do início da capacidade, do 16º dia de afastamento ou da data de sua incapacidade. Portanto, oriente o seu cliente ou sua família a dar entrada imediatamente no pedido de aposentadoria por invalidez. A renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por invalidez é de 100% do salário de benefício do segurado. O salário de benefício é a média calculada de todos os salários de contribuição ou da remuneração do trabalhador no período em que ele trabalhou, limitado a junho de 1994. Agora, essa RMI da aposentadoria por invalidez ela pode ser acrescida de 25%. Caso o trabalhador necessite do auxílio de terceiros para o exercício de atividades diárias básicas, como a higiene pessoal, sua alimentação. Nesse caso, esses 25% de acréscimo, inclusive, não está limitado ao teto previdenciário, podendo superar o limite legal.
Muita atenção para aquele cliente que procura seu escritório dizendo que já está recuperado e que pode voltar às suas atividades laborais. A recuperação, assim como a incapacidade, precisa ser constatada pela perícia do INSS. Caso o seu cliente retorne voluntariamente ao trabalho, ele perderá imediatamente o direito à aposentadoria por invalidez. E nesse caso, ele pode ter que devolver parcelas que recebeu em razão do atraso nas informações entre o empregador e o INSS. Oriente seu cliente para informar o INSS sobre a sua recuperação da capacidade laborativa. Isso porque ele pode manter esse benefício por até 1 ano e meio. Eu vou explicar. Caso a recuperação da capacidade laboral do trabalhador tenha sido total e ocorrido em até 5 anos, observe se ele é segurado ou empregado. Em sendo segurado ou empregado, a cessação do benefício é imediata. Caso ele seja outro tipo de segurado, ele poderá manter esse benefício de aposentadoria por invalidez em até o número de meses relativo aos anos em que ele ficou afastado. Um exemplo. Caso ele tenha ficado afastado durante 3 anos de suas atividades laborais, ele tem direito a manter a aposentadoria por invalidez durante 3 meses. Já se a recuperação da capacidade laboral foi apenas parcial ou ocorreu após 5 anos, ele, sendo segurado, empregado ou qualquer outro tipo de segurado, tem direito a manter a aposentadoria por invalidez durante 6 meses. Além disso, ele poderá manter 50% de sua aposentadoria por invalidez durante mais 6 meses. E, por fim, mais 6 meses recebendo 25% de sua aposentadoria por invalidez. Tudo isso acumulado com a remuneração que ele recebe mensalmente. Recentemente, o governo federal tem promovido uma série de revisões sobre as aposentadorias por invalidez. Portanto, é muito comum pessoas que há anos recebem aposentadoria por invalidez tenham perdido seu benefício. Observe que todo esse tempo de aposentadoria por invalidez pode ser contado para fins de aposentadoria por tempo de contribuição. Caso seja uma aposentadoria por invalidez comum, oriente seu cliente a fazer mais uma contribuição posterior e somar todo o tempo de contribuição para ver se ele tem direito a uma aposentadoria diferente. Já, caso se trate de uma aposentadoria acidentária, todo esse tempo de aposentadoria por invalidez já conta imediatamente como tempo de contribuição. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não fez a sua inscrição no canal, por favor, faça, deixe o seu comentário e o seu like. Muito obrigado a todos e até a próxima.